interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O que nós não entendemos, irmãos, a respeito do reino? O cristianismo se confundiu completamente com a palavra reino, certo? Se confundiu totalmente com a palavra reino. Jesus sempre falou que o reino dele não vem com aparência humana, que o reino dele não é deste mundo, mas o cristianismo pinta justamente o contrário que Jesus falou, né? Como se ele fosse alguém que viesse reinar sobre o humano viver. Não é isso. A palavra reino tem um significado, esse significado é domínio. Quando Jesus fala sobre a oração, que nós chamamos a oração do Pai Nosso que estás no céu, não está revelando o Pai, está revelando a nossa origem. Ele está revelando a nossa origem, que o nosso Pai é espiritual e que nós só o encontramos no Espírito da verdade, não neste mundo, no humano viver. Então, quando o reino de Deus está manifesto, tudo que significa harmonia, gozo, paz, justiça, prosperidade, longanimidade, amor, se manifesta. Isso é o reino de Deus. O próprio apóstolo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, longanimidade, amor. Então, só que as pessoas não entendem, e principalmente os que se dizem mestres da Bíblia, e continuam no mesmo erro crasso, ensinando as pessoas, e até fazem distinção entre reino de Deus e reino dos céus. E é a mesma coisa. Dos céus é do mundo espiritual, de Deus é do mundo espiritual, do mundo real. Porque o que nós vivemos aqui é fictício. Ah, irmão, eu aperto aqui, ó, dou um beliscão e sinto dor. Não é ilusão. É fictício ilusão não no sentido de não existência, mas de que não é permanente. A única coisa que é permanente é o espiritual. É isso que é vida eterna. Nós sofremos muito porque foi nos ensinado uma visão materialista da vida. E o cristianismo, em vez de interpretar a vida como espiritual, ele materializou mais ainda. E ainda diz que Jesus veio para resolver as coisas da terra. Mentira. Jesus veio desvelar, revelar o que já existe. O reino de Deus está entre vós. Ele não vai acontecer. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar, vou fazer. Não, já está pronto. Já existe. Já é. Né? Então, se disserem ele aqui, ele ali, mas ele disse, quando ele vir, então ele vai restaurar isso, não sei o que e tal. Todas as vezes que o reino de Deus se manifesta, o domínio de Deus, o Filho do Homem, né, o Cristo de Deus, acontece alguma coisa no mundo exterior. Quando se manifesta o Filho de Deus, sempre acontece alguma coisa, alguma transformação.
Isso vai desde uma cura até uma restauração do próprio universo. Desde as ínfimas coisas até uma coisa que nós achamos grandiosíssima, que não podemos nem compreender. Ainda nas escrituras diz, alguns de vós estão aqui, não hão de conhecer a morte antes que venha ou veja o reino. A escritura é bem contundente. A pessoa que escreveu aquilo, ele deu continuidade. Passado mais ou menos 8 dias, uma semana, ele os levou até o monte, nós chamamos Monte da Transfiguração, e transfigurou-se. Eles viram a realidade espiritual, inclusive aparecendo pessoas que já não estão mais nesse cenário humano, mas apareceram naquele cenário espiritual eterno, que já é. Então, o sofrimento, principalmente dos que se dizem cristãos, é por interpretar materialisticamente toda a Escritura. E aí eles nos culpam de espiritualizar, né? Mas o próprio mestre falou: o meu reino não é desse mundo, é dos céus, é espiritual. Este mundo é uma criação da consciência caída. É a manifestação do homem caído, com as suas limitações, doenças, guerras, porfias, fome, pestes, maremotos, terremotos. Isso tudo pertence ao reino deste mundo. O reino de Deus, o reino dos céus, é harmonia, é repouso, é paz, é justiça. É tudo de maravilhoso que podemos imaginar. Então, irmãos, senti de fazer esse vídeo curto, né? Meditem sobre essas coisas. Ah, mas os anjos, quando Jesus subiu, ascendeu os céus, os anjos disseram para os seus discípulos: assim como os vistes ir, o vereis retornar. Irmão, quando ele fala que não vem com aparência, quando disserem ei-lo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis. É uma questão de interpretação. Como vistes e o vereis retornar. Bom, o próprio, né, se o próprio mestre, o próprio Jesus disse nesse capítulo mesmo que nós continuássemos a ler, e não passaria aquela geração sem que as coisas acontecessem. Ora, eles viram Jesus vir em nuvem de glória, mas ele deu um sinal da manifestação da justiça que ia acontecer naqueles anos que os precediam, possivelmente o ano 70. E houve toda a profecia que foi vaticinada na boca de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem estiver no campo, não volte. Ai das grávidas, não volte para ajudar. Então, eu estava falando daquele momento crucial, de um ciclo que fechou, de um povo que tem um relacionamento, não só tinha, mas tem um relacionamento com Deus, mas não souberam discernir o seu tempo. E nós estamos correndo o mesmo risco. Por quê? Porque estamos igualzinho os judeus. Eu estou me colocando no meio também, hein? Entendendo ou interpretando materialisticamente as escrituras sagradas. E a verdade está no espiritual, na espiritualidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o reino de Deus é domínio.
E eu vou, para encerrar, deixar uma mensagem aqui maravilhosa, que Jesus deixou para nós na sua hora mais crucial, na sua hora mais difícil. Eu creio que não houve hora mais difícil como aquela do Getsemane, da oração, da decisão de que se Jesus aceitaria a cruz ou não aceitaria. Houve isso? Claro que houve. Ele pediu, se possível, fora passa de mim. Mas se não for, eu quero a tua vontade. Se possível for a tua vontade. Porque ele está dizendo a vontade do todo, de Deus, do espiritual, que está acima de qualquer vontade humana, qualquer desejo humano. Quando nós conseguimos aceitar, ou pelo menos buscar até a vontade de Deus, as coisas acontecem melhor, muito melhor do que se fosse para nos atender, se fosse para nossa vontade. E muitas vezes nós não temos essa predisposição. O mundo ele é criado no ego luciférico, no o, eu tenho que me dar bem, eu tenho que ser feliz. Não, o reino de Deus é um estado de benção para todos, em que todos são beneficiados, sem distinção, sem acepção, com toda a equidade. Então, quando eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha, e as coisas acontecem muito melhor do que eu esperava. Essa semana eu tive essa experiência. Houve uma mudança, todo mundo ficou perplexo no meu trabalho. Eu também fiquei perplexo, mas no raiar do dia, no amanhecer do dia, né, me veio uma luz junto com a luz do sol. Senhor, tu conheces tudo, tu sabes tudo. Eu estou nas tuas mãos, eu não vim para esse mundo para me servir. Eu sou teu servo. A minha alegria é fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não fiz isso para mudar meu quadro. Simplesmente me veio essa aceitação. E antes que chegasse a hora do almoço, meio-dia, tudo aquilo que tinha sido feito foi desfeito. Me chamaram e falaram, ó, tudo que nós falamos para você ontem, desconsidera tudo. E agora a decisão é essa. Eu falei, meu Deus. Comecei a buscar uma razão para tudo aquilo acontecer. E não consegui encontrar outra, senão a Pai, eu vim para te servir. Eu vim para que tu se manifeste, para que tu faça a tua vontade, não a minha. E isso beneficiou aquilo que eu chamo de a minha vida pessoal. Medite sobre essas coisas e quando orar, chame o reino, o domínio de Deus, a manifestação. Não que você vai para o reino ou um reino vai vir, mas ao domínio de Deus na tua vida. Você se sinta dentro do domínio de Deus. Você vai ver o quão bom é viver na vontade de Deus. Sejam sempre abençoados. Ficam com Deus.